Militares, historicamente golpistas. Eu me chamo Nadson Soares, sou historiador e esse é o canal de História e Análise de Conjuntura, Percepção Política. Bem, a gente teve uma escalada golpista do criminoso que ocupa a presidência da República nos últimos dias, onde ele mexeu no Ministério da Justiça, mexeu no Ministério da Defesa, mexeu no comando das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. Diante dessa escalada golpista, que tanto Bolsonaro como os militares colocam em xeque a democracia e o Estado Democrático de Direito, a gente vai fazer um vídeo refletindo sobre as diversas intervenções das Forças Armadas ao longo da história, até a gente chegar nesse desgoverno assassino do Bolsonaro. Os militares, desde muito tempo, tutelam o poder no Brasil e dão golpes. Não é de hoje que os militares dão golpes para se manter no poder, para continuar exercendo o poder político, que em nenhuma democracia séria é prerrogativa dos militares. Deram um golpe em 1889, tanto é que os dois primeiros presidentes da República são dois militares, Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto. Inclusive, Marechal Deodoro da Fonseca assume em 1889, em 1891, o Floriano Peixoto dá um golpe e ele acaba saindo, assume um outro Marechal, Hermes da Fonseca, em 1910. Ele era um militar, embora eleito, não é papel de militar, está se metendo na vida política. Em 1930, o golpe que empossou Getúlio Vargas, tirou Washington Luiz, impediu que Júlio Prestes assumisse, foi coordenado pelo alto comando das Forças Armadas. Em 1932, a gente teve o movimento constitucionalista, onde os militares se meteram dos dois lados, tanto a favor das elites paulistas que queriam recuperar o poder perdido para o Vargas, como também um lado a favor do Getúlio Vargas. Em 1937, quando Vargas foi fechar ainda mais o regime com o golpe que instituiu o Estado Novo, os militares estavam lá e apoiaram diretamente Getúlio Vargas. Em 1938, com o movimento integralista, a rebelião integralista feita pela AIB, Ação Integralista Brasileira, um grupo de fascistas liderado por Plínio Salgado e cheio de militar, onde eles participaram diretamente da intentona integralista. Em 1945, quando foi para o Vargas ser afastado, os militares foram lá recebendo ordem dos Estados Unidos e por uma série de questões das elites paulistas daqui e da UDN, golpista do Carlos Lacerda, e afastaram Getúlio Vargas. Em 1954, quando Vargas estava dessa vez eleito, os militares queriam dar um golpe que não se concretizou porque o Vargas cometeu suicídio. Os militares chegaram a exigir a renúncia de Getúlio Vargas. Os militares fizeram um manifesto dos generais exigindo a saída de Getúlio Vargas, dizendo que se ele não renunciasse, ele ia sofrer um golpe. Onde é que já se viu em qualquer democracia séria militar fazer manifesto exigindo quem vai ou não ficar na presidência? Isso é um assinte ao Estado Democrático de Direito. Em 1955, o general Lott, que era um general legalista, com todos os problemas, com todo o anticomunismo que tinha, mas dentro do padrão das Forças Armadas era minimamente um general legalista, deu um contragolpe para evitar que os militares se apossassem do poder e para garantir que Juscelino Kubitschek iria assumir, porque os militares não queriam deixar Juscelino Kubitschek assumir. Em 1961, os militares tentaram a todo custo impedir João Goulart de assumir depois da renúncia de Jânio Quadros, inclusive pressionaram as instituições a adotarem o parlamentarismo para tirar os poderes presidenciais de Janco, só que ele acabou retornando, porque dentre os poderes que ficaram na mão dele, ficou o plebiscito, e depois ele fez um plebiscito e a população escolheu pelo presidencialismo de volta. No final, em 1964, os militares deram um golpe que instalou uma ditadura sanguinária e assassina de 21 anos no Brasil. No final da década de 70 e início da década de 80, quando começava um princípio de abertura política, depois de muita luta da oposição, os militares começaram a fazer atentados, explodiram bombas em bancas de revistas e shows. A extrema-direita fazendo atentado nas ruas, atentados terroristas, tudo isso para impedir o fim da ditadura e para impedir o retorno da democracia.
Em 1985, fizeram pressão para que não fosse aprovada a emenda Dante de Oliveira, que garantia eleições diretas por conta do movimento das diretas já. Depois da redemocratização, passaram cerca de entre 25 e 27 anos fora da vida política. Fora mais ou menos porque ainda tinha outro, que era vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e por aí vai. Mas nos últimos anos voltaram com tudo. Segundo o antropólogo Piero Leiner, desde 2012, com a Comissão Nacional da Verdade, que tinha o objetivo de mostrar os crimes cometidos por esses assassinos militares que implantaram a ditadura sanguinária de 21 anos, a partir da Comissão da Verdade, os militares eles passaram a não aceitar mais essa discussão proposta pelo governo Dilma e passaram a criticar abertamente o governo Dilma. Os militares fizeram nota contra a Comissão da Verdade, colocaram nos quartéis e no clube militar. A presidente Dilma Rousseff fez o possível para que essas notas fossem retiradas tanto do site da internet como também dos quartéis. E aí, nas eleições de 2014, os militares passaram a fazer críticas duríssimas a Dilma, que não é papel de militar, está fazendo crítica a presidente dentro de uma democracia. Com o golpe que derrubou Dilma em 2016, Temer, agradecendo aos militares que ajudaram a ele, a gente vai já discutir isso, nomeou o general Sérgio Etchegóin para quê? Nomeou Sérgio Etchegóin para o Gabinete de Segurança Institucional. Criou o gabinete e nomeou. Foi o começo da entrada dos militares nos ministérios. Sobre a participação ativa dos militares no golpe de Estado de 2016, que derrubou Dilma Rousseff sem crime de responsabilidade nenhum do poder, vamos falar da participação dos militares. Primeiro, a gente tem aquela clássica conversa entre o Romero Jucá e o Sérgio Machado. Nessa clássica conversa entre o Romero Jucá e o Sérgio Machado, aquela conversa do grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo, o Romero Jucá diz para o Sérgio Machado que já falou com os generais com o objetivo de que os generais vistoriassem, monitorassem os possíveis movimentos que poderiam ser contra o golpe disfarçado de impeachment. O Eduardo Cunha, que está lançando um livro agora chamado Tchau, Querida, o Diário do Impeachment, o Eduardo Cunha disse abertamente que tinha conversas sequenciais com o então comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, e segundo o Eduardo Cunha, o Eduardo Vilas Boas sabia de todo o cotidiano da vida da Dilma dentro do Palácio do Planalto, o que sugere diretamente que ela estava sendo espionada pelos militares. Em 2017, o general Hamilton Mourão ameaçou um golpe. Ele ameaçou impor uma solução se as instituições não resolvessem o que eles acreditavam ser um problema para o Brasil. Ele ainda como general da ativa. Em 2018, o comandante do Exército, mais uma vez o general Eduardo Vilas Boas, fez 2 tweets ameaçando o STF para que o STF não aceitasse o pedido da defesa do Lula de habeas corpus, e depois ele revelou num livro que está sendo escrito sobre ele que esses 2 tweets foi feito pelo alto comando e chancelado pelo alto comando das Forças Armadas. Ou seja, só nos últimos 5 anos os militares atuaram diretamente para dar um golpe na Dilma, pressionar o STF, manter Lula preso e eleger o Bolsonaro, visto que Bolsonaro fazia campanha nos quartéis Brasil afora, o que é terminantemente proibido esse tipo de politização, qualquer tipo de politização das Forças Armadas. Inúmeros militares apoiaram um motim criminoso que teve no começo de 2020 aqui no Ceará, onde os militares sequestraram armas, quartéis, viaturas e saíram encapuzados, fazendo terrorismo e fechando comércio. Atiraram para matar no senador da República, Cid Gomes, um movimento terrorista. Inclusive, isso é um risco seríssimo que nós corremos. A insubordinação dos militares para aderir a um projeto golpista de poder do Bolsonaro. Os militares, os policiais militares, os PMs não querem mais obedecer aos governadores e agora querem se entregar ao projeto golpista do assassino que ocupa a presidência. Mas a crise envolvendo os militares, agora de alta patente dos comandos do Exército, Marinha Aeronáutica e Ministério da Defesa, tomou proporções ainda maiores. Mas nem de longe isso representa a saída dos militares do governo Bolsonaro. Primeiro, vamos esclarecer aqui 2 coisas. Vamos falar dos militares
e dos militares, dos militares de alta patente e do Bolsonaro. Vamos falar primeiro do Bolsonaro. Se fosse pela vontade do Bolsonaro, ele daria um golpe militar imediatamente, fechava as instituições, STF, o Congresso de um modo geral, Câmara Federal e Senado, e seria o ditador, governaria de forma única, desgovernaria de forma única, fazendo o que ele mais sabe, o que ele mais gosta de fazer, que é matar as pessoas. E se fosse pela cúpula militar, também eles embarcariam na aventura golpista. E por que o alto comando não embarca na aventura golpista, a ponto de fechar as instituições? Aí a gente vai ter que recorrer a um texto da Intercept, escrito pelo Leandro Demore e o Rafael Martins, cujo título do texto, que vai estar na descrição desse vídeo, é Imprensa dá voz à farsa de que generais se descolaram de governo Bolsonaro, mas militares seguem afundados no governo. Primeiro, esse governo já é um governo essencialmente militar e tem 6 mil militares nos mais diversos cargos. Tem um vice-presidente que é general. Um outro fator é que os militares, como bem reflete o texto da Intercept, querem sair à francesa para não terem as digitais e o nome deles atrelado ao genocídio que o Bolsonaro e eles ajudaram a fazer. Um outro fator é a sustentação de um golpe militar que precisa da chancela internacional e não tem, porque o Brasil está se tornando cada vez mais um país que ameaça a saúde pública mundial por conta do comportamento genocida do Bolsonaro e dos militares e por conta da nova variante do vírus que a gente tem aqui. Mas os militares estão lá, recebendo os salários tanto de militares como dos cargos que ocupam em ministérios estatais, agências reguladoras e secretarias. O próprio general Edson Pujol, agora ex-comandante do Exército, liberou os militares da ativa para ocupar cargos do governo. O agora ex-ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, assinou em 2019 e em 2020 ordem para a comemoração do golpe militar de 1964. O mesmo general Fernando Azevedo e Silva, junto de Bolsonaro, sobrevoou de helicóptero em 2020 o STF e a Praça dos Três Poderes em manifestações golpistas que pediam o AI-5, a ditadura militar e o fechamento das instituições. Ou seja, os militares são golpistas ontem e hoje. Lugar de militar não é na vida política. Lugar de militar é obedecendo hierarquia e disciplina, pois eles têm armas, eles têm que cumprir o papel constitucional deles. Quem tem arma não pode sentar na mesa de negociação política, porque eles vão impor a sua vontade através das armas. Militar tem que cumprir suas funções constitucionais. E o grosso, é claro que existem exceções, mas o grosso, a esmagadora maioria dos militares brasileiros são os baderneiros, que não gostam de respeitar a hierarquia e disciplina, que querem viver dando golpe e fugindo das suas funções constitucionais, querem se meter na política, querem criar uma máquina de morte, querem governar, e isso não é o papel de militar em nenhuma democracia séria. Bem, é isso. Se você gostou das nossas reflexões, se inscreva no canal, deixe like no vídeo e fora Bolsonaro e generais genocidas!